Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Lucas Portilho, sou farmacêutico. Bom, aqui algumas empresas que eu já trabalhei. Comecei como manipulador em farmácia de manipulação há muitos anos atrás. Trabalhei na MS também, indústria farmacêutica. Comecei a estagiar na Consulfarma. Depois abri um instituto de educação, que é o Icosmetologia. Trabalhei na Adatina também, uma empresa de dermocosméticos. Trabalhei na Natura, era o meu grande sonho, né? Chegar na Natura. Me desliguei lá em 2013 para poder me dedicar totalmente ao meu instituto, que é o Icosmetologia, né? A qual hoje eu me dedico como diretor, como professor. Tenho também uma empresa que é a Consulfarma, tenho um instituto de pós-graduação em nutrição, que é o High Nutrition. Tenho meu laboratório de pesquisa e desenvolvimento aqui em Campinas, com o meu time, né, de P&D, e uma plataforma de estudo à distância também que eu criei para poder levar conhecimento para todo o Brasil, aliás, para o mundo inteiro, né? Beleza? Bom, meu tema hoje da aula é sobre vitamina B12 especificamente. Mas vale lembrar que a gente tem muita vitamina legal, né? Vitamina C, que atua como antioxidante, como clareador, estimula colágeno. Vitamina B5, que é o pantenol, também muito utilizado. A vitamina E, excelente hidratante, tem uma leve ação antioxidante. A vitamina K, saber que ela é proibida em cosméticos, né? Então só dá para usar na forma manipulada como medicamento. A biotina, B7, biotina, mais interessante para uso oral, uso tópico não tem muito estudo. A vitamina A, famosíssima, né? Os derivados, ácido retinóico, o próprio retinol. A gente tem a B3, essa é meu xodózinho, niacinamida, muito legal. Várias atividades, né, na pele. E a vitamina D. Vitamina D também é proibida em cosmético, tá? Então só como medicamento a gente pode usar. Beleza. O que está faltando aqui? Está faltando o tema da minha aula, que é a B12. Eu quero começar mostrando para vocês os estudos científicos publicados sobre essa vitamina B12. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Primeiro, começando aqui nesse journal aqui, British Journal of Dermatology, né, publicado antigo, há mais de 20 anos, a gente já sabia que a vitamina B12 era uma nova na época, né? 2004, 20 anos depois, a gente já sabe que não é tão nova, mas a vitamina B12, segundo esses autores, ela seria uma nova abordagem na dermatite atópica. Então, teve uma redução importante no uso tópico da vitamina B12 em pessoas com dermatite atópica. A gente sabe que dermatite atópica é uma doença inflamatória. Então, foi bem tolerado. Então, há 20 anos atrás, a gente já tinha aí novos indícios sobre o uso dela. Vamos agora, né, vir para o presente. Então, aqui a gente já tem a ação da vitamina B12 tópica, né, na forma de uma pomada no tratamento de radiodermatite. Então, bem interessante, porque a radiodermatite ela gera uma inflamação na pele, um dano, e aqui o tratamento reduziu o NF-κB, ciclooxigenase 2, interleucina e o TGF-beta nas amostras de pele testadas com vitamina B12. Então, muito interessante, né, esse efeito antifibrose, esse efeito anti-inflamatório também observado segundo esses autores. Então, ó, lembrando, começou indícios lá em 2004 que ela era interessante para diminuir dermatite atópica. Então, ó, inflamação já era algo que a gente sabia que a vitamina B12 controlava. Os estudos recentes confirmam isso. Voltando agora para o meio ali, 2009, a gente tem aqui um tratamento com eczema de crianças, e eczema também é uma doença que acaba gerando inflamação, e a vitamina B12 tópica foi considerada como um tratamento interessante para crianças com eczema, ou seja, também gerando um efeito anti-inflamatório. Essa aqui é a superioridade da vitamina B12 em creme, aplicada num creme, comparada com uma base emoliente, um creme emoliente que tinha petrolato e glicerol. Glicerina ou glicerol, a mesma coisa, ela tem uma ação hidratante. Petrolato já não tem ação nenhuma anti-inflamatória, 100% hidratante. Por que eu digo isso? A glicerina, apesar dela ser conhecida como hidratante, ela deixa a nossa pele num estado onde as células conseguem produzir mais lipídios, mais ácidos graxos, mais glicerol. Então, ela promove um ambiente que favorece com que nossas células se diferenciem corretamente. Ela ajuda nisso. Também é hidratante, hidrata por higroscopia, né? Porque a água gosta lá de se ligar na glicerina, mas mesmo assim o efeito anti-inflamatório aqui não é algo específico da glicerina, né? A gente não tem esse uso específico. O petrolato, muito menos. Interessante aqui ver que a vitamina B12 ela teve esse efeito melhor, né? Que essa junção desses cremes aqui. Se eu fosse utilizar a B12, eu utilizaria numa base
Poderia ter petrolato para manter a hidratação corporal, por exemplo, e glicerina, mas eu utilizaria em conjunto. Agora, que a gente já viu que tem estudos publicados sobre a B12, quais são os benefícios dela, né? Então, a gente tem ela como um bom calmante de pele, fortalecimento de função barreira e na prevenção do envelhecimento precoce. Ou seja, se eu acalmo a pele, se eu tenho uma ação anti-inflamatória, claro que eu vou ter esse efeito calmante. Posso usar esse termo, calmante ou anti-inflamatório. Se eu tenho menos inflamação, a barreira cutânea fica mais fortalecida, porque a gente sabe que a inflamação ela acaba gerando dano na barreira. E a gente nem sabe o que vem primeiro, se primeiro vem o dano e depois vem a inflamação, ou se primeiro inflama e depois vem o dano na barreira. Mas os dois estão sempre ali em conjunto. Então, se eu melhoro um fator, se eu melhoro a barreira, eu diminuo a inflamação. Se eu diminuo a inflamação, melhora a função barreira. Então, vou ter menos desidratação, vou ter uma barreira mais coesa que protege a minha pele contra o que está vindo de fora também, né? Agressores externos. Então, bem interessante. Lembrando também o seguinte: se eu falo de inflamação, as queixas de um paciente, né, tem muitos pontos em comum, mas tem um deles que me chama a atenção, que é a inflamação. Acne inflamatória, melasma tem fundo inflamatório, rugas tem inflamação envolvida, pele seca, a pele fica ressecada, acaba ficando inflamada, rosácea, dermatite atópica. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho um desenho esquemático aqui da epiderme, aqui a derme, um queratinócito, um melanócito. Aqui eu coloquei receptores de prostaglandina e coloquei receptores de interleucinas. E a gente sabe que se esses receptores são ativados, eles mandam um sinal para o núcleo do melanócito e fazem com que o melanócito comece a produzir pigmento. Então, se esses sinalizadores pró-inflamatórios se ligam em receptores, eu tenho essa conexão e uma sinalização para que o melanócito comece a produzir enzimas que funcionam para amadurecer ou para favorecer a síntese da melanina. Então, eu vou ter aqui em 4 etapas o amadurecimento dessa melanina nos melanossomas, formando, então, o que a gente chama de mancha de pele. Né? Por que manchou a célula? Por que manchou a pele? Porque a célula ficou manchada. E isso é dado pelo excesso de produção de melanina. E nesse slide eu estou mostrando que a melanina foi aumentada e a mancha se formou porque eu tive uma sinalização. Quem desencadeou isso? Foi uma inflamação. Então, se eu tenho inflamação, eu posso ter excesso de mancha na minha pele. O mastócito, uma célula de defesa, ela identifica a inflamação, ela está envolvida lá no processo inflamatório, ela pode liberar histamina e a histamina também pode servir como um sinalizador para eu ter mais mancha de pele. Então, inflamação, pessoal, no melasma sempre é algo preocupante. Por mais que eu trate muitos pacientes, às vezes a mancha não sai porque eu não eu posso estar diminuindo a produção usando ativos que diminuem a atividade aqui dessas enzimas. Mas se eu não diminuo a inflamação, as enzimas estão sempre sendo formadas. Então, isso é um grave problema, né? Então, a histamina e inflamação é sempre um problema. Agora, vamos falar de rugas, inflamação e rugas. Vamos pegar agora um fibroblasto. Se eu tenho um processo inflamatório, esse processo ele pode também ativar no fibroblasto um fator de transcrição chamado proteína ativadora 1, AP1, que vocês estão vendo aqui. Essa AP1 ela é responsável por aumentar a produção de enzimas do tipo colagenases, do tipo elastases, as famosas metaloproteinases de matriz. Aqui eu coloquei como MMP, tipo 1. Essas MMPs tipo 1, o que elas têm como função? Degradar fibras de colágeno. Então, tem um colágeno, a metaloproteinase, que é uma enzima, ela quebra o colágeno em fragmentos e depois outras metaloproteinases, por exemplo, do tipo 9, quebram o colágeno em fragmentos menores ainda. Ou seja, eu tive quebra da fibra de colágeno em função de uma sinalização que começou lá em cima, a inflamação. Então, o processo inflamatório, ele gera ativação de enzimas que degradam o colágeno e a elastina. Função barreira. Se eu tenho uma pele, uma barreira que está toda aberta, qual que é o problema? A água que está dentro da pele evapora, então a pele fica ressecada, mas eu tenho também um outro problema. Se a pele está toda aberta, olha, vocês estão vendo esses espaços enormes entre as células? Não era para acontecer, era para essas células estarem mais coesas. Mas se isso não acontecer, os alérgenos eles vão penetrar com facilidade na pele. Além disso, bactérias e a gente vai ter um processo inflamatório. Inflamação gera radical livre e a gente vai ter esse cenário caótico que vocês estão vendo aqui, né? A pele inflamada, toda aberta e invadida aí por alérgenos e bactérias.
Então, agora, o que eu quero mostrar para vocês nessa aula, um aprendizado muito importante, é o que gera parte dessa inflamação. O que gera parte dessa inflamação é um complexo proteico chamado de inflamassoma. E aí eu quero mostrar para vocês, isso aqui é uma figura, é uma representação de um inflamassoma. Mas vamos estudar esses inflamassomas, vamos entender o que são eles para eu poder entender o exato mecanismo da vitamina B12. Então vamos lá. Vocês já viram que o inflamassoma é essa estrutura aqui, mas ela é formada por partes. Primeiro, para formar esse inflamassoma, esse complexo, tem uma proteína que a gente chama que é o sensor, né? NLRP3. É esse sensor aqui, é parte daquela estrutura que eu mostrei para vocês. Depois tem as proteínas chamadas de adaptadoras. São proteínas, né? Essa daqui chama ASC, é a sigla que representa ela. E temos as caspases, do tipo 1, que são as proteínas efetoras. Qual que é a missão de um inflamassoma? O inflamassoma ele tem a missão de converter citocinas pró-inflamatórias em citocinas que realmente geram inflamação. Então, a citocina, enquanto ela não está ativada, ela não gera inflamação, mas ela então é chamada de pró-inflamatória. Só que para ela virar realmente uma citocina que inflama, gera inflamação, ela precisa ser convertida. E esse inflamassoma é que faz isso, esse complexo. Então, vou mostrar para vocês como que funciona. Esse inflamassoma, agora que você já viu que ele é formado por esses componentes, né? O sensor, o adaptador e o efetor, a proteína efetora. Forma esse grupo, mas ela está dentro do citoplasma. E aí eu quero entrar aqui para vocês no citoplasma. Vamos pegar lá uma célula, vamos atravessar a membrana e chegar lá no citoplasma. Beleza, é lá que a gente tem, então, esse grupo de proteínas. Então, a primeira proteína, que é o sensor, ela identifica o dano, né? Então, houve um dano, ela vai ser a primeira a ser avisada. Perfeito. Depois, ela está na forma inativa. Agora, ela está ativada, porque ela identificou, né, um dano que aconteceu. E ela começa um processo chamado de oligomerização. Então, olha o que ela vai acontecer. Ela vai formar, né, esse complexo, que é o primeiro complexo formado aí pelas proteínas que são os sensores. Depois vem o recrutamento da proteína adaptadora, a ASC. A adaptadora vai formando como se fosse um tubo aqui, né? Olhando em 2D assim não parece, mas olhando de lado, olha como que fica, né? E aí recruta as caspases, que são as proteínas efetoras, e aí pronto. Começa então a conversão das citocinas pró-inflamatórias em citocinas de fato inflamatórias. Então, olha lá. E a gente vai ter, obviamente, no núcleo, né, uma série, né, de formação de inflamassomas, e aí a gente vai ter, inclusive, esses orifícios formados na membrana que levam até um processo aí de morte celular. Beleza? Muito bom. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui no cantinho, eu tenho as citocinas pró-inflamatórias. Isso aqui ainda não está gerando inflamação, hein? Beleza. Agora, quando eu tenho lá poluição, radiação, lesão, qualquer coisa que gerou uma inflamação, a proteína, que é o sensor, recebe esse sinal, vai formar a oligomerização, recruta a proteína adaptadora, que recruta a proteína efetora, que são as caspases. Beleza, forma agora. Agora você já entendeu de onde vem esse complexo aí chamado inflamassoma. E o inflamassoma, ele vai então converter as citocinas pró em citocinas inflamatórias. Perfeito? Agora, o que descobriram recentemente aqui, existe um microRNA 22 que consegue diminuir, modular a atividade desse sensor. Então, ela dá uma escondida aí nesse sensor e a gente não tem a formação do complexo inflamassoma. Porque se o sensor não é ativado, não vai oligomerizar, não vai formar aquele complexo que vai começar a recrutar a proteína adaptadora, a efetora, então não vai formar o complexo inflamassoma. Então, eu não tenho conversão da citocina, ela continua na forma lá pró-inflamatória, não gerando ainda, né, inflamação. Então, muito legal isso. Agora, beleza, Lucas, microRNA 22. Mas o que isso tem a ver com a história? Tem a ver que descobriram que a B12, ela regula de forma positiva esse microRNA 22. Ou seja, quanto mais B12 eu utilizo na minha pele, mais microRNA 22 eu modulo, menos proteína do tipo sensor é ativada, o inflamassoma não é formado, proteína pró-inflamatória não vira de fato inflamatória. Eu tenho então um controle da inflamação. Beleza? Muito legal, né, pessoal? E aí, essa vitamina B12 que eu vou mostrar para vocês, ela é uma vitamina B12 fabricada por uma empresa chamada DSM. Tá? Então, esses estudos que eu estou mostrando não adianta você pegar uma vitamina B12 que você tem aí no estoque ou comprar qualquer uma e achar que ela vai te dar esse resultado. Eu não consigo garantir isso, porque esse resultado é da vitamina B12 dessa empresa que é chamada DSM, é o fabricante.
tá? Então, se você trabalha em indústria, desenvolve cosméticos, eu estou falando da vitamina B12 da DSM, que é vendido também para farmácias de manipulação pela Aliança Magistral, tá, pessoal? Não estou fazendo propaganda aqui, não, é porque esse estudo é deles, tá? Então, eu não posso atribuir esse resultado a todas as vitaminas B12 do mercado. Então, beleza. Então, aqui eles mostraram que o microRNA 22, inclusive foram eles que descobriram isso, né? Foi modulado. A intensidade da proteína adaptadora diminui, então eu não vou ter a formação do inflamassoma. Tá? Então, olha que legal, né, pessoal? O que a gente vê aqui, lembrando, eu já mostrei esse slide para vocês, né? Que proteínas aqui pró-inflamatórias, elas viraram de fato inflamatórias, ela pode se ligar em receptores, gerando a formação lá que a gente viu da mancha. E lembra que eu falei do mastócito? O mastócito é uma célula do sistema imunológico que vai liberar histamina. É uma substância que vai dar coceira, inchaço, vermelhidão e também pode gerar mancha na pele. E muito legal isso, porque olha que legal, aqui a gente tem um estudo dessa vitamina B12 específica no controle da atividade dos mastócitos. Então, ali, os mastócitos que liberaram, né, esses mediadores pró-inflamatórios, como a histamina, citocinas ou proteases, foi reduzido a partir do momento que eu utilizei a vitamina B12. Então, a gente vai ter esse controle aí da liberação da histamina. Então, aqui a gente vê também uma redução significativa dos sintomas relacionados à dermatite atópica. Agora dá para a gente entender. Por que lá nos estudos que eu mostrei no início, mostra esse efeito anti-inflamatório? Porque agora você sabe, a B12 modula o microRNA 22, que vai diminuir a formação dos inflamassomas. Sem inflamassoma, eu não tenho liberação de citocinas pró-inflamatórias, né? E olha que interessante também, manutenção do microbioma. Outro dado interessante é que a vitamina B12 ela consegue modular o crescimento de micro-organismos na nossa pele. Micro-organismos benéficos que existem, a vitamina B12 não vai interferir, mas micro-organismos que não são benéficos, como Staphylococcus aureus, que aliás, olha que interessante, vamos lembrar que Staphylococcus aureus está relacionado com quadros de rosácea e de dermatite atópica. Então, se eu deixo esse micro-organismo crescer muito, eu formo um ambiente ali propício a gerar mais inflamação. E a vitamina B12, ela consegue modular esses micro-organismos. Aliás, deixa eu corrigir uma informação. O Staphylococcus epidermidis, que foi modulado de forma positiva, isso foi bom, porque nem todo micro-organismo, a gente fala bactérias da pele, parece que todas são ruins, mas não. Muitas bactérias que estão na nossa pele vivem em harmonia com as nossas células, como o Staphylococcus epidermidis. Então, aqui é legal que ele cresça, que ele não diminua, porque ele está no ambiente, quando essa bactéria prolifera, ela gera um ambiente propício para que ocorra, né, formação de barreira coesa. Então, é legal a gente deixar ele crescer. Já o Staphylococcus aureus, não. Não precisa eliminar 100%, tá, gente? Hoje em dia, a gente não fala mais de efeito antimicrobiano, eliminar todas as bactérias. Agora, a moda tratar de forma seletiva as bactérias, deixar crescer o que é bom e controlar o crescimento das bactérias que não são boas. Você pode estar se perguntando assim, Lucas, mas inflamação eu estou acostumado eu já uso corticoide, hidrocortisona, betametasona, fluocinolona, não se esqueça. Eu não sou contra o uso em quadros muito agudos, você entrar com esses tratamentos de corticoides, tranquilo, mas a longo prazo jamais. Então, a B12 ela é um tratamento que você pode fazer home care a longo prazo sem ter nenhum efeito colateral. Lembrando que os corticoides não, o corticoide ele gera atrofia. Por quê? Porque lembre-se que para a nossa pele produzir colágeno, ela precisa de fatores de crescimento, sinalizando que o colágeno seja sintetizado, como por exemplo, aqui eu coloquei, o TGF-beta. Só que o TGF-beta ele pode ser diminuído, né, quando eu tenho o uso de corticoides, e aí ele não vai gerar essa síntese de colágeno. O FGF é a mesma coisa, ó, o FGF2 ele liga em receptor, desencadeia uma série de reações que leva à síntese do colágeno. Um corticoide a longo prazo inibindo esses fatores de crescimento, eu não vou ter síntese de colágeno, aí eu posso ter atrofia. Então, cuidado com esse uso exagerado aí de corticoides, tá? Então, os mecanismos, né, da B12 são diferentes. A gente tem ação anti-inflamatória porque eu modulo o microRNA 22, inibindo os inflamassomas, não vou ter liberação de citocinas inflamatórias, ainda modula o microbioma
inativa a degranulação de mastócito, impedindo a liberação de histamina. Muito bacana, né? E para finalizar, tá aqui uma formulação para vocês, para você fazer um sérum de vitamina B12, foi essa aqui que eu utilizei. Aqui a fórmula completa. Quem vai prescrever isso aqui, pessoal, é para quem vai produzir o sérum completo, tá? Então você tira uma foto disso e manda para uma farmácia de manipulação. Quem é de indústria e quiser usar, também está aqui a fórmula quali quantitativa e onde eu comprei as matérias-primas. Agora, quem vai só prescrever, é só colocar assim, ó, vitamina B12 CRIST 0,07 e coloca sérum QSP para 30 ml ou assim. E pode usar durante o dia. Não é fotossensibilizante. A cor fica bem bonitinha, né? Fica um vermelho assim, fica bacana, um vermelho meio indo para o vinho. Então eu gosto bastante. Certo? Pessoal, então essa foi minha aula sobre vitamina B12. Agora você já sabe que ela é importante, junto com outras vitaminas, e você já sabe o mecanismo exato dela e o uso e quanto utilizar. Agradeço e fiquem ligados aí no meu canal. Aproveita, não deixa de seguir, né? Clica aí para seguir no nosso canal, para você sempre receber atualizações e aulas. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, um abraço para todos.